Bom, eu tenho citado bastante, tá? A China, o Japão, né? Cheguei a citar a Rússia também. Tenho citado os Estados Unidos, tá? Como modelo, tá? Dos meus projetos. Mas você já viu fazendo vários vídeos aí falando sobre procurar uma nova nação, e tudo mais, né? Um dos meus projetos, tá? É fundar uma nova nação. Como assim? Semelhante ao que Deus fez através de Abraão, o que Deus fez através de Moisés, tá? Ok? Semelhante ao reinado do rei Davi, tá? Eu quero edificar um grupo, tá? Que seja todo meu, tá? Ok? Eu quero edificar um grupo que esteja à total disposição das coisas que eu estiver propondo, tá? E que trabalhe 100% a favor de mim, rejeitando qualquer coisa que não é bem-vindo nisso daí. E aí eu tinha proposto há um tempo atrás sobre o projeto modelo, ou seja, eu iria edificar eu ia ter total apoio de um grupo muito alto, tá? Que iria me dar todos os direitos autorais e me dar toda a primazia sobre tudo aquilo que eu me disponho a fazer com um grupo como modelo. E este grupo iria estar não oculto, entendeu? Ou seja, eu não ia estar desenvolvendo esse projeto de maneira oculta, mas muito pelo contrário, publicado, para servir de modelo para várias pessoas, tá? Mas não assim como se fosse um reality show, de modo nenhum, tá? Ok? Mas alguma coisa publicada, algo publicado, por exemplo. Como assim um reality show, por exemplo? Não um reality show, mas, por exemplo, está sendo, criando uma situação onde as pessoas ficassem inquirindo a situação. Não. O objetivo seria registrar determinados fatos a respeito do que eu estaria fazendo com essas pessoas, mas para que esses fatos sejam registrados e juntamente numa parceria com alguma coisa bem intencionada me patrocinando, esses projetos viessem a ter o cunho diplomático de estarem aperfeiçoando o mundo, tá? Ok? E me dando total primazia com direitos autorais, tá? E primazia em tudo o que eu estou fazendo, como se fosse uma empresa mesmo, mas com um propósito diplomático, na edificação desse grupo. Então essas ideias iriam estar funcionando, tá? Como um modelo internacional para modificar muitos sistemas no mundo, tá? É uma das minhas ambições, tá? E aí o que acontece? O bom sucesso desse projeto juntamente com esse grupo aí iria fazer com que isso venha a ser adaptado até mesmo ao modelo de um país. Por exemplo, eu estava pensando aqui agora sobre o sistema americano, né? O sistema americano ele é todo encharcado, tá? E contaminado pelas ideias de Freud, tá? Freud, psiquiatria, tá? Você veja que nos filmes americanos não se fala muito de psiquiatria, mas quando entra assunto, quando o conteúdo é policial, é criminal, quando o conteúdo até mesmo de filme de entretenimento, até mesmo aqueles seriados que eu não gosto, daquele negócio do Criminal Minds e tudo mais, tá? Isso daí tá cheio de psiquiatria, tá? Isso é Freud, psicanálise, tá? Por exemplo, aquele seriado Lie to Me, entendeu? Tá tudo baseado em Freud, nisso daí. Então, meu objetivo é rejeitar esse tipo de doutrinas, tá? Por algo muito melhor, tá? Para que possa aprimorar os sistemas, tá? Consegue entender? Então, o projeto iria ser um modelo, tá? De um grupo de pessoas. Por exemplo, o ideal para mim, tá? Porque há um tempo atrás eu tinha pensado como se fosse uma habitação, ou seja, eu iria estar desenvolvendo este projeto como se eu fosse, preste atenção, tá? Que faz parte desse vídeo, que eu já havia falado há um tempo atrás, como se fosse um líder de jovens, por exemplo. Na época que eu fazia parte lá do grupo jovem, eu acreditava que Deus iria me colocar como líder dos jovens. Já expliquei a história. Eu acreditava que Deus iria me colocar como líder daquele grupo de jovens ali, tá? E logo depois do outro líder. Era assim que eu acreditava. E era impossível, porque o tal do líder nunca iria me colocar nessa posição. Ele não só não iria me colocar, como depois, durante justamente desse tempo aí, até o pastor da igreja começou a conspirar contra mim. Sim, o pastor da igreja, tá? Ele começou a conspirar contra mim.
E ele começou a conspirar juntamente até com os outros pastores de outras igrejas ali, dentro da época que eu estava ali na igreja, tá? Ele começou a conspirar com os pastores que estavam dentro da igreja, tá? E em pouco tempo aquela igreja inteira estava conspirando contra mim, tá? Ok? Por várias razões, tá? Uma delas era que quando eu convidava jovens para a igreja, eles colocam, estou falando de uma dessas situações, tá? Essa, por exemplo, eu não cheguei a falar, mas é uma dessas situações. As câmeras de segurança, o pastor acompanhava tudo o que acontecia. E a minha aproximação de determinadas garotas, o fato deles saberem que determinada garota gostava de mim, tá? E as situações que envolviam eu estar convidando jovens, tá? O fato de eu estar assim, vivendo ali na igreja sem ter assim, nenhum engajamento e nenhuma função, isso daí estava despertando uma perseguição muito grande por parte do líder, o dono da igreja, tá? Ok? Então, essas situações eram completamente impossíveis, mas eu acreditava nisso daí. E eu sabia da vocação que Deus estava me dando, tá, para liderar. Então, a princípio seria um modelo isso, mas preste atenção, ó. Isso daí é um modelo não financiável. O que significa? Por exemplo, imagine que um grupo, é importante falar assim, olha Jorge, a gente vai comprar uma habitação, uma propriedade, você vai viver com um grupo de pessoas e nessa habitação aí você vai desenvolver esse projeto aí. Mas isso daí vai ser financiado, a gente vai pagar salário para vocês e vai retornar. Ainda não seria o ideal. Por quê? Porque isso daí vai estar sendo como financiável, entendeu? Por exemplo, eu preciso dirigir um grupo de pessoas, tá? Que tem uma vida cotidiana todos os dias, consegue? Pessoas que trabalham nisso, pessoas que trabalham naquilo, consegue entender? Eu até poderia criar este modelo, mas só se eu estiver trabalhando com os meus projetos. Aí significa que uma vez por semana eu vou estar me encontrando juntamente com essas pessoas para fazer isso daí, tá? Consegue entender? Um projeto como se fosse um grupo jovem, assim, mas não de jovens, tá? Não necessariamente de jovens, tá? Ok? Enquanto eu estou falando, estou invocando vários peidos no meu olho aqui, tá? Ok? Você procura saber o que está espionando esse aparelho e praticando magia negra em cima de mim. Se você eliminar isso daí, eu agradeço bastante. Consegue entender? Ó, o raciocínio significa o seguinte: eu estou trabalhando com os meus trabalhos, tá? Então, uma vez por semana ou duas, tá? Eu vou me encontrar com esse grupo de pessoas para esse projeto. Um projeto onde eu vou estar passando ensinamentos para eles, tá? E vou estar explicando como é que vai funcionar um esquema, tá? De modificação do sistema. Não somente através desse grupo, mas através de coisas que eu escrever, encaminhar, tá? Coisas que eu apresentar de outra forma. Tudo do jeito que eu mandar. Quem manda sou eu. Vai ser feito como eu quero. Não somente assim, mas como eu quero. Pronto. Ok? Por quê? Porque os ensinamentos que eu tenho, eu vou escrever, eu vou apresentar para as pessoas, eu vou falar sobre eles, tá? Ok? Pronto. Então isso daí vai ser como se fosse um modelo, tá? De modificação do sistema. Aí o que acontece? Pronto. Aí sim, agora para fazer assim, para eu viver assim uma vida financiada, ou seja, pessoas pagarem dinheiro para eu viver numa habitação, então fazer isso não convém para mim fazer isso daí, porque isso daí seria como se eu estivesse enganando as pessoas, tá? Por quê? Porque, por exemplo, os coaches fazem isso. Por exemplo, o coach ele ganha dinheiro para ensinar. Eu já falei só quem fala sou eu. Os coaches eles ganham dinheiro para ensinar as pessoas a trabalhar, não é verdade? As pessoas vivem uma vida completamente diferente deles. E esses coaches são bem-sucedidos justamente em função de viverem fazendo discurso para essas pessoas. Então eles ensinam essas pessoas a trabalhar para eles, essas pessoas a fracassarem, a aceitarem o fracasso, viverem como se fosse assim, enfrentarem dificuldades que eles não vão enfrentar, consegue entender? Ok? Ensinam essas pessoas a se convencerem que todo tipo de erro do mundo está nelas, tá? Então eu não quero nunca fazer isso daí, tá? Isso pra mim é um engodo, tá? Ok? Eu tenho até denunciado isso daí bastante, tá? Ok? Então meu objetivo, tá? É isso. Um projeto diplomático. Então, mas agora analise, por exemplo, imagine um país, tá? Um país grande ou pequeno, tá? Que está todo à mercê destes propósitos que eu venho fazendo. É isso daí que eu quero edificar, tá? Por isso que eu falei, o país que automaticamente estiver me agregando como diplomata internacional, meu objetivo é modificar tudo nesse país que seja ruim, tá? E no que diz respeito a progredir,
alinhar eles com o propósito de Deus, ou seja, direcionar eles para que eles façam as coisas de acordo com o que agrada a Deus, para não caírem na condenação do inferno, tá? E da mesma forma modificar as coisas ruins que não estão funcionando bem com soluções novas, tá? E as coisas que estão funcionando bem, apenas dirigir essas coisas para não caminharem fora do interesse de Deus, ok? Você entender? Então esse é um dos meus propósitos. Significa que o país que me agregar vai estar agregando um conselheiro, tá? Como eu já falei que eu tenho o dom para ser um conselheiro de líderes, tá? Eu tenho o dom do conhecimento e tenho me apresentado como diplomata internacional desde esse período de 2019, 2020, fazendo alguns vídeos, tá? Que é uma coisa que está no meu coração desde 2001, tá? E que começou assim, Deus mover de bastante inspiração a partir do ano de 2006, tá? Ok? Bom, então é isso daí, tá? Então, aproveitando os últimos minutos, tá? 10 minutos. O propósito de uma nação, ou edificar uma nação, tá? Ou edificar uma nação, ou trabalhar em parceria com uma nação, consegue entender? Ok? Ou edificar um grupo como modelo internacional, consegue entender? Na verdade dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo, ok? Mas qualquer uma dessas opções para mim dá na mesma. Eu só não quero ser financiado para viver escondido, tá? Consegue entender? Isso daí em absolutamente nada, tá? Ninguém nunca vai me financiar isso. Eu já pensei isso há um tempo atrás, eu vou aproveitar esse vídeo aqui para falar. Eu nunca, mas nunca vou aceitar um propósito para ser patrocinado, tá? Para viver escondido e um grupo usurpador ficar sugando informações, mas de jeito nenhum que eu vou colaborar com isso daí. Meu objetivo é inclusive acabar com esses sistemas diabólicos, tá? Ok? Por exemplo, olha Jorge, você vai faturar milhões, bilhões para você ficar confinado num determinado lugar, viver uma vida anônima, tá? E fazer todos os seus projetos e a gente fingir que isso daí é nosso, mas de jeito nenhum. As pessoas vão saber quem sou eu, as pessoas vão saber o que eu estou fazendo e as pessoas vão tributar a mim o que é meu. Acabou, ok? Mas eu não vou colaborar com isso mais nunca, ok? Tá? Isso daí é uma prática nojenta que eu inclusive quero acabar no mundo inteiro, tá? A prática do espólio, a prática da usurpação. Outra coisa que eu falei, ó, imagine uma empresa cheia de cagalhões que encostam um furingo no olho e me prometendo bilhões, tá? Até mesmo uma pátria inteira para eu mandar e viver sob o regime desses cagalhões encostados no meu olho. Mas eu não aceito nem a caralho. Por muito menos eu trabalho para exterminar quem algum dia encostou o cu no meu olho. Ok? Por um salário mínimo eu trabalho ao lado dos militares mais implacáveis do mundo para matar tudo isso no mundo inteiro. Ok? Você consegue entender? Então, significa que a primazia do que é meu vai ser toda atribuída a mim. Você percebeu a diferença, por exemplo? Imagine que a Zanzi chega para mim, tá? Estou dando um exemplo, tá? Ela chega para mim e fala assim, olha Jorge, eu me agradei muito dos seus projetos e eu vou dar para você o que eu vou prometer para você é o seguinte, sobre dinheiro, você vai ter uma vida modesta, você vai ter uma vida modesta, mas todos os seus trabalhos vão ser encaminhados para mim, eu vou aprovar todos eles, tá? E vou realizar todos eles, todo mundo vai saber que é seu, o seu nome em cima daquilo que é seu, você vivendo uma vida completamente normal, tá? As pessoas sabendo quem é você, as pessoas sabendo tudo a respeito de você, você não vai viver em nenhum tipo de anonimato, tá? Mas você vai ter uma vida modesta, você não vai ser tão rica quanto eu, você não vai ser tão rico quanto eu sou, né? No caso, estou falando aqui pela voz da Zanzi, tá? Você não vai ser uma pessoa rica como eu sou, mas você vai realizar esse trabalho dentro de todos os direitos que você tem para exercer. Eu aceitaria esse acordo da parte dela. Agora imagine que alguém me faz um acordo de bilhões em dinheiro, tá? Para eu viver completamente anônimo, tá? E transferir minhas informações para um cartel ou uma quadrilha, tá? Que se apresenta como governo, tá? E isso daí, esta quadrilha está sendo beneficiária das coisas que eu produzo para eles fingirem que é deles, tá?
e eles me darem não sei quantos bilhões em dinheiro para eu viver oculto, e como se isso daí, como se essa farsa fosse verdadeira. Mas não aceitaria nem a caralho, consegue entender? Mas de jeito nenhum. Da mesma forma como eu falei, tá? Que alguém chega e me oferece tem um projeto de pequeno porte aqui, tem alguma coisa que boa para você. Aí como assim? Sim, você vai conseguir fazer em pequeno porte, você vai fazer muita coisa. E que porra é essa? São projetos de altíssimo porte, por que eu vou reduzir o meu trabalho a pequeno porte? Para agradar um invejoso. É isso daí, mas de jeito nenhum, nem se aproxima de mim com uma proposta dessa, ok? Acho que você entendeu, tá? Aquilo que não faz parte do meu cronograma, tá? Ok? Nada que encosta o cu no olho dos outros progride naquilo que é meu. O que é meu não vai servir de espólio pra porra nenhuma. Eu vou estar trabalhando sempre a favor de mim mesmo, tá? E eu me promovendo com aquilo que é meu, ok? Pronto, ok? E outra coisa, tá? Você pega a sua doutrina comunista, essas doutrinas comunistas de bandido que encosta cu no olho, arrola tudo isso dentro do olho da sua bunda. Eu quero que tudo isso vá tomar no olho do cu. O anticomunismo também enfia dentro do seu cu. Eu odeio o anticomunismo, tá? Ok? Pronto, acredito que você entendeu, tá? Ok? Acredito que você entendeu o que eu falei, né? Então não tem nenhum acordo entre eu e nada que encosta o cu no olho dos outros, tá? É fazer do jeito que eu estou mandando, sou eu que sou o dono aqui. Eu sou a cabeça que está mandando. Pronto, então é isso daí, tá? Acredito que você entendeu, tá?